Bem-vindos a mais um CPC Podcast, Comunicação pelo Córtex, para o nosso episódio 4 hoje. Essa intro foi gravada posteriormente, porque a gente esqueceu de gravar no começo. Hoje no episódio a gente vai ter a participação de eu, Alexandre, Daniel, o Paulo que vai entrar no meio e o professor Miguel. Então, Miguel Benetti, né? Eu espero que gostem e bem-vindos aí. Então, da explosão do Líbano, né, mas é por religião, professor, que acontece isso aí? Tipo, essa guerra civil foi por religião? Então, assim, o Líbano, dos países ali do Oriente Médio, é o menos que é guiado por motivos religiosos. É claro, temos ali a questão da presença extremista muçulmana e tal, mas é um país com uma alta expressividade cristã. Então não chega a ser uma questão religiosa como é, por exemplo, ali deixa eu pensar aqui, mais na Península... Ai, fugiu o nome agora, rapaz? Mas lá no meio do Oriente Médio mesmo, a questão de Israel, né, da Palestina, né, é que tem um país lá na ponta da Península Arábica lá, que agora fugiu o nome, que até então tá numa guerra civil, tipo, de 10 anos. Não é a Síria, é um outro país lá, entendeu? Então, a questão do Líbano é mais uma questão ideológica mesmo, uma questão partidária e de busca ali por centralização de poder, né? Não uma questão religiosa em si. Temos o Hezbollah, que é um partido muçulmano, tem ali a presença na sociedade, tanto pela questão da legalidade, porque tem muitos membros do Hezbollah ali na política, como também na questão paramilitar, assim, né, na questão do próprio terrorismo, mas eles só usam um pretexto da religião para poder, né, atuar, mas não tem essa questão fortemente religiosa fundamentalista. Então, né, a gente não sabe ao certo. Eles estão indo para essa questão de ser um acidente mesmo, mas alguns teóricos, cientistas políticos, assim, eles estão afirmando que existe a probabilidade ali de ser um ataque mesmo, entendeu? Então, porque tinha a possibilidade, porque pelo que eu vi, perdão, vai fazer um barulho aqui agora que eu vou fechar umas coisas. Ah, tá. De janela, senão passa moto, carro, avião. Entra um pombo voando aqui, acerta minha cabeça, vai no meio do podcast, sei lá. Não, então, porque eu não sei se é isso mesmo, mas eu lembro de ter visto que aparentemente foram confiscados um monte de material explosivo, inflamável, né? Altamente inflamável, e guardado no local onde o incêndio acabou explodindo tudo, né? Sim. Mas isso foi confiscado 2 meses antes do acontecido. Então, assim, teve um bom tempo para ter um planejamento, talvez, sabe, para um atentado, um possível atentado. Mas não tem nada que dê pra saber, né? Com certeza. Os dirigentes lá do Líbano falam que eles já vinham alertando o dono do galpão, né, onde estavam esses produtos e tal, há pelo menos uns 6 anos tal. Então, não sei se tem uma intencionalidade, porque ele sabia do risco, né? Caraca, 6 anos sendo avisado e não fazer nada também é estranho. Um puta risco desses, né? E sim, aparentemente ainda estão confirmando o número de mortes, né? Ontem eu vi que tava em 51, acho, e hoje já tá no 102. Agora já deve ter mais. É complicado isso aí. Então, e foi uma explosão gigantesca, né? Não sei se vocês viram alguns vídeos. Eu vi. Parece um ataque, assim, até atômico, porque fez até um cogumelo, né? Um negócio. Eu tava pensando no negócio que eu comentei, né, no almoço em família, porque aqui em casa não é conversa dessas coisas no almoço. E bom pra digestão. Digere tudo, digere, nossa senhora. Que eu comentei que eu tenha visto na minha vida, eu acho que esse foi, tipo, o maior desastre filmado, assim, né? Que geralmente tem filmagem de terremoto, né, de tsunami e tal, só que numa explosão dessa magnitude, acho que eu nunca tinha visto nada. Tipo, tem filmagens de testes atômicos, né, que é tudo controlado e tal, no oceano. Mas né? é teste, né, mano? Mas é teste. Agora, isso aí é um desastre de verdade, e quando eu vi a primeira vez, eu não sabia se era real, porque é uma explosão tão grande, é uma magnitude tão absurda, sabe?
que eu achei que era montagem, eu achei que era, sei lá, algum vídeo, alguma edição. Aí eu vi que realmente aconteceu. E é absurdo ver aquilo lá que a gente geralmente vê muito em filme e saber que aquilo ali realmente aconteceu, sabe? Aquilo ali foi no mundo real, sabe? Eu vi um que é um cara filmando do barco, mano. Não sei se vocês viram. Eu vi uns Ah, par. esse eu vi. Ô, louco. Ó, só lembrando aqui, o país que eu citei que no comecinho aí eu não me recordava certo, é o Iêmen, tá? O Iêmen, ele tá em guerra civil desde 2015. E assim, a ONU falou que a pior crise humanitária da história é a questão do Iêmen, né? Por quê? Diferentemente da Síria, onde existe a possibilidade de fuga ali dos refugiados e tal, no Iêmen não tem isso, porque ele fica bem no finalzinho ali da questão da Península Arábica, né? E ali ele está rodeado pelo mar do Golfo de Aden. Então não tem onde o pessoal fugir, entendeu? Então 80% está vivendo uma condição muito complicada, assim, de subnutrição, de violência, e o negócio está muito, muito tenso, e não tem previsão para resolver o problema lá no Iêmen, né? E é uma briga essencialmente religiosa, né? Claro, envolvendo política, mas ali é uma disputa de dois pensamentos, né? Um de uma vertente sunita e o outro de vertente xiita, tá? É só para fazer esse paralelo com a nossa fala de hoje. Assim. Nossa, Mano, e é esse assunto que parece que deixa o ser humano louco, né? É futebol, religião e política, mano. Nunca vi pessoas falar tanto racista, ligado? tanto absurdo, assim, tanta coisa desumana acontecendo por causa disso. Sem dúvidas. É um bagulho tão simples que é tipo, sentar e conversar e, tipo, nossa, sei lá, mano. É uma falta de, tipo, respeito e sensibilidade pelo outro, né? Porque, sim, você vê, um debate religioso é uma crença que a pessoa, ela tem uma crença tão forte nisso, na religião dela, ou pelo menos na percepção de religião dela, que ela tá disposta a matar por isso. A matar, sabe, tipo... Pra provar que... Matar até gente inocente e coisas... Pra provar que a crença dela é a verdadeira. Sabe? Isso eu acho absurdo. Porque a pessoa crê, leva ela a um ponto tão absurdo, assim, de desumanidade, sabe? Aí tão longe. Descer tão baixo, né? Essa questão da religião no Oriente Médio é uma questão muito complexa, principalmente para uma mentalidade ocidental como a nossa, né? Porque, assim, querendo ou não, a nossa sociedade, ela foi moldada, a sociedade moderna, ocidental, em cima de um princípio muito importante, que é o princípio do Estado laico, né? A laicidade. Só que, mesmo a gente vivendo essa questão do Estado laico, da separação do discurso religioso do discurso político, temos alguns problemas com isso, quando tem essas misturas que presenciamos tanto no Brasil como em outros cantos aí do Ocidente. Mas lá no Oriente é uma coisa só, entendeu? O discurso político é o discurso religioso. O Oriente, quando eu falo Oriente, eu estou falando do Oriente Médio, tá? Não do Extremo Oriente, que é a China, o Japão, Coreia, eu estou falando do Oriente Médio. A formação do Islã e também essa busca por uma unificação dos povos ali do deserto, dos povos que vivem naquela região ali, mas no meio do Oriente e tal, eles só foram organizados em torno de um discurso religioso. Então isso trouxe de alguma forma uma identidade para eles. Então é impossível a gente não pensar nisso, não pensar como discutir religião envolvendo o Oriente Médio é discutir também projeto político, é discutir ali a questão da própria identidade do oriental, tá? Então, é um discurso que não está pautado na razão, tá? É uma coisa extremamente de fé e de crença, e isso não tem aí uma solução, pelo menos para agora. Só a gente pensar no caso de Israel, né? Israel até hoje tem problema com seus vizinhos ali na própria, né, na questão ali da geopolítica do lugar. E não só Israel, né? A Arábia Saudita também, que é um país perigoso, só que a mídia internacional não fala muito, porque é queridinha dos Estados Unidos, né? Todo mundo demoniza ali o Irã, falando do extremismo que existe no Irã,
né, o extremismo ali do governo dos ayatollahs e tal, mas ninguém fala também da violência, da censura e da repressão que ocorre na Arábia Saudita. E como a Arábia Saudita, ela influencia e financia grupos terroristas como o Estado Islâmico, que atua fortemente ali na Síria, também ali em algumas regiões do Afeganistão, tal, do Iraque, e só que ninguém fala nada, porque tem essa proteção, entendeu? Isso, em alguns termos políticos atualmente, é conhecido como realpolitik, né, que é a política real, que é aquela política que vence a ideologia. A ideologia só existe para nós aqui, para manter o gado quieto, amansado, né? Mas para os dirigentes, para aqueles que estão no poder, para aqueles que comandam o Estado, não tem ideologia, sabe? É tudo questão econômica mesmo, é tudo questão ali envolvendo interesses geopolíticos, econômicos e interesses de território, tá? Não tem, porque se a gente for pensar em ideologia, não tem sentido, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos, Trump, condenar o fundamentalismo religioso do Irã e, né, abraçar e tirar foto, beijar, né, o Shah lá da Arábia Saudita, porque é a mesma religião, o mesmo extremismo nos dois países, só que um é amigo, outro é inimigo. A religião ela é muito usada também justamente para popularizar, né, na política. Que nem o Bolsonaro, por exemplo, ele dava muita... falava, graças a Deus, né, tinha toda... Ele é muito religioso, né, eu lembro que eu conheci gente que falava disso, né, que apoiava o Bolsonaro porque ele era um homem de Deus e não sei o quê. De quem você tá falando, hein? Fala mal do Bonoro. Olha. Não fala mal do Biruliro, pelo amor de Deus. Não, então, mas as pessoas usam muito, né, isso como uma maneira de alavancar. O Bolsonaro ele conquistou muito voto com isso e com outras coisas também, mas isso aí é outro rolê. Outra coisa que eu queria comentar é dessa passação de pano dos Estados Unidos para certas partes, né, que não tem a proteção ali, não tem aquela amizade com os Estados Unidos, não tem a glorificação, é que também é muito fácil direcionar o ódio do americano para esses grupos religiosos, né, essa etnia, né, essas pessoas dessas regiões, porque até hoje os caras veem um cara de turbante na rua, os americanos, eles entram em desespero, porque o 11 de setembro foi uma coisa que marcou a nação para sempre, não para sempre, mas a longo termo. Acho que não vai sumir esse medo por um bom tempo, porque assim, sem dúvidas, o 11 de setembro foi uma tragédia, lógico, foi um desastre, foi um ataque terrorista e tal, e teve muitas mortes, sim. Só que teve desastres aí, inclusive, por exemplo, não desastre, mas o coronavírus, por exemplo, que matou muito mais do que morreu de gente no 11 de setembro. Só que ele não é tão demonizado, ele não tá tão em evidência, porque primeiro que o coronavírus ele é mais silencioso, né? Na real não, ele tá gritando, né? Só que como as pessoas não veem um prédio explodido, eles não levam tanto isso pra cabeça, mas ele é muito mais perigoso, né? Então, por ser algo que chamou muito mais atenção, o 11 de setembro, é algo que ficou cravado, né, nas pessoas daquele tempo. E, bom, eu não sei se vai passar para a próxima geração, né? Porque a galera não viveu aquilo. Talvez, né, o pai ali, a mãe, numa certa influência, né? O pai, geralmente os americanos têm essa questão de ser muito preconceituoso, né, com outras religiões, outras etnias, assim. Então é capaz disso passar pro filho, né, e o filho ser meio assim, mas esse medo, né, esse ódio também desses grupos terroristas e também só das pessoas daquele lado do mundo tá muito nas raízes, né, das pessoas que viveram o 11 de setembro, né, passaram por aquele período. Sim, e os americanos foram atacados ali pelo próprio povo que eles treinaram, né? Porque o Osama Bin Laden ali, o pessoalzinho da Al-Qaeda, foram treinados pela CIA na década de 80 para combater os soviéticos, né? Durante a guerra da União Soviética contra o Afeganistão ali. Porque a União Soviética ela tinha muita influência naquele território, principalmente pelos oleodutos e gasodutos que passavam ali para a União Soviética. Então, é meio que um tiro sai pela culatra ali, né? E assim,
Depois do fim da União Soviética, né, quando ela cai em 1991, os Estados Unidos, com a sua política e também com os seus costumes, né, com toda a sua ali, cultura de consumismo, de liberdade do corpo feminino e tal, eles foram com tudo ali para o Oriente Médio, meio que não respeitando os limites culturais daquele povo. E isso meio que nutriu um ódio e também meio que um sentimento de punição e de purificação também em relação a esses inimigos, né? Então é meio complicado também essa questão. Então, isso aí tem aquela que o Daniel e o Paulo falou no primeiro episódio do podcast sobre as culturas, né, que são, pra gente, tem coisas muito absurdas, né, que nem essa questão da a mulher ter que usar, eu esqueci o nome da manta, né, da roupa preta que elas têm que usar, eu não vou tentar pronunciar porque eu não lembro o nome. Tem vários, né, tem a burca, que que é mais ali nos países extremos mesmo, tipo o Afeganistão, que é o Talibã que impõe, mas temos a Sharia, eu acho também. Tem vários tipos de como usar o véu, né, mas enfim, pode continuar, desculpa. Então, não, tudo bem, que a gente comentou que tem muitas culturas, né, não só lá, em qualquer outra parte do mundo, assim, principalmente fora aqui do Ocidente, que a gente vê e fala, nossa, que absurdo, porque se comparar com a nossa cultura, não tem nenhuma compatibilidade. A mulher ter que cobrir o corpo todo, alguns lugares que o homem pode ter mais de uma esposa e coisas do tipo, e, nossa, quando a gente vê aquilo, a gente acha, nossa, que errado, não sei o quê, só que pra eles é normal. Tem gente lá que luta pra mudar isso, mas também tem gente aqui que luta pra mudar a nossa cultura, sabe? Então sempre tem gente tentando mudar aquilo. Então quando que é o nosso papel, né? Quando que é a nossa vez de... A gente tem a nossa vez de chegar numa cultura e falar, ó, isso aqui tá errado, só porque na nossa é diferente, né? Então... Sim, e também é uma falta de respeito, é uma visão muito etnocêntrica, que parte do princípio que a sua cultura ela é a superior, ela é a correta, e a cultura do outro é errada, entendeu? E não tem nenhum limite, assim, de respeito mesmo. Você já vai lá num território recém-liberto, de um território ainda que está com um projeto político e de formação, só que o que acontece? Você já quer impor os seus costumes e o seu modo de vida para aquele povo. É claro, naquele momento ali, nos anos 90 e tal, os Estados Unidos queria ali conquistar um mercado consumidor, ele queria, de alguma forma, estabelecer vínculos políticos, né? O Irã, ele estava muito ali naquele momento também, querendo conquistar influência por causa da Revolução Iraniana de 79 e tal. Então, acaba gerando ali um conflito a qual a própria população local sai perdendo, né? Pois temos ali naquele momento muito estímulo e financiamento de grupos extremamente radicais, como o Talibã, né? Como a Al-Qaeda, o Hezbollah no Líbano, né? Então é uma coisa muito complicada mesmo. E depois o tiro acaba voltando, né? Acaba saindo pela culatra. Então criou um bando de fanáticos, deu arma para um bando de fanáticos e treinamento e se voltou contra o próprio financiador do movimento. Uma coisa que a gente comentou também lá no primeiro episódio, que eu comentei, eu acho, que foi... Tem toda essa questão da cultura ser diferente, né, e a gente achar que a nossa é superior e tudo mais. Só que, assim, bom... Eu, na minha cultura aqui, olhando numa questão que pra mim é ética, né? Eu não acho ético, não acho legal uma mulher, um cara ter mais de uma esposa e ter toda aquela questão que tem um grande machismo, né, naquelas culturas e tal. E eu acho isso errado. Eu não vou chegar lá botando pau na mesa falando, ó, isso aqui tá errado, não sei o quê, porque também, né, não é assim que faz. Mas eu acho errado. Só que aí, existe, então, essa ética, a minha ética tá certa ou é deles que tá certa, né? Eu tô errado ou eu tô certo de achar aquilo errado, né? E eu, pensando nisso, eu pensei, será que não existe um conceito de ética mundial se desenvolvendo todo dia, né? Porque depois que a comunicação ficou muito mais fácil,
entre os povos do mundo inteiro, né, com a internet, todo mundo hoje, bom, na verdade todo mundo não, né, mas grande parte da população do mundo tem um celular ou um computador, alguma coisa que pode interagir com pessoas de qualquer outro canto, houve um certo consenso que começou a ser criado, né? Não um consenso geral, porque não é todo mundo que concorda com isso, mas existe uma certa... para grande parte da população, se você perguntar você acha que machismo é errado? A grande parte vai responder que sim, que é errado, né? Tem as pessoas que não é todo mundo, que eu falei, mas será que não existe esse consenso sendo gerado por causa da comunicação do mundo inteiro? A galera não tá começando a olhar todo mundo para uma direção só, né? Começando a gerar uma ética mundial? É uma questão pra gente pensar. Ô Dani, quer falar alguma coisa sobre? Nossa, tô escutando só. Ah, beleza. Então, ó, o que eu penso sobre? Projetos universais de uma moralidade, de uma ética, sempre foi esses projetos sempre foram uma preocupação de vários pensadores, filósofos e políticos, né? É só a gente pegar alguns casos práticos, como a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão durante a Revolução Francesa, a questão da Declaração Universal do Homem, né? Que é pós-Segunda Guerra Mundial. Então sempre houve essas preocupações. O problema é quem determina o referencial, né? Porque o referencial, esse ponto de vista, ele é sempre visto de um determinado ponto. E quem vai estabelecer, né, os fundamentos e os alicerces para aquilo que eu considero ser certo ou não, vai ser uma determinada cultura específica do criador desses princípios. Aí alguém pode me perguntar, mas, Miguel, e a questão da razão? A razão não seria um fator universal para todos nós? Depende, porque a gente não, né, já foi provado aí, tanto na filosofia como na psicologia, que não temos, né, categorias a priori, né, de raciocínio. A lógica, ela não nasce conosco, ela é construída em cima de alguns princípios que são consensuais, assim, né, que vêm do tratado, do acordo de determinadas comunidades. Então, por exemplo, liberdade é bom? Sim, liberdade ela é essencial. Mas como eu determino uma liberdade? Como eu defino uma liberdade? Aí vai variar de cultura para cultura, entendeu? E eu acredito, né, agora falando da minha opinião, sobre a importância dos direitos humanos. Eu acho que é imprescindível, não tem como a gente negociar direitos humanos, e deve existir em todos os cantos. Porém, essa questão dos direitos humanos meio que foi deturpado ao longo do tempo para atender interesses econômicos e também interesses políticos dos países hegemônicos, como os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né? Interesses principalmente econômicos. Porque se esses países realmente respeitassem essa questão da integridade, da dignidade humana, esses países não teriam tanto problemas com os seus grupos sociais, como os Estados Unidos tem problemas gigantescos com os negros, né? Temos problemas aqui também no Brasil gigantescos com a nossa população negra e também com a nossa população feminina e também a nossa população de gays e transexuais. Então parece que os direitos humanos e esses valores universais são respeitados até o momento que atende os interesses econômicos. Se não atende mais, aí não tem importância nenhuma. Então, os números são mais importantes que as vidas, né? Entendeu? E uma coisa que eu fico puto da vida é que assim, a gente vai lá e condena uma criança lá do Afeganistão que quer pegar em armas para lutar contra os invasores, né? Fala assim, nossa, os pais desde pequenininhos estão doutrinando esse moleque aí para morrer, né? Para morrer em prol do seu país, do seu partido, do seu grupo e tal. Mas a gente não vê isso acontecendo, né? A gente não percebe, mas isso acontece, na verdade, em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Você vê ali um texano que ensina o garoto desde pequenininho a atirar e morrer pelo seu país, a lógica é a mesma, entendeu? Só que um é bonito e o outro é feio, né? É o patriotismo, né? Sem dúvidas. Que você comentou, professor, sobre professor, né? Pode chamar de Miguel. Não, é porque eu tô tão acostumado a falar professor que é estranho falar Miguel.
Mas então, Miguel, que você comentou sobre os princípios, né, da ética e da moral eles não nascem com a gente, eles são compostos conforme a gente cresce e aprende sobre a sociedade, né, e o lugar onde a gente vive. E é esse lugar, é a política do local, as pessoas que vão influenciar, né? A gente não nasce achando o machismo errado, a gente não nasce racista, a gente não nasce machista, né? A gente é influenciado a se tornar isso, né? E eu tava lembrando sobre quando você comentou de a ética ser imposta pelo criador da ética, né? O que é ética? Sim. O Paulo entrou. Em um mangá que eu tava lendo, né, uma vez, chama Jojo, né? Jojo's Bizarre Adventure. Nossa, é de uns cara bonitão? As primeiras partes é uns bombadão meio viado, mas é divertido. Porque eles são bem, na questão estética, assim, diferente, né? No começo eles são bem mais exagerados, depois fica um pouco mais sóbrio. Mas na parte 7, que tem 8 partes ao todo até o momento, né? Na parte 7, se passa no anos, o quê? Antes da Primeira Guerra Mundial, eu acho. Não, é antes da Primeira Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos. Se passa numa época bem diferente, assim. E o vilão daquela parte é o presidente dos Estados Unidos, o Funny Valentine. E tem uma cena, né, em que ele tá com a mulher dele, e tem uma mesona, assim, na Casa Branca. Aquelas mesas de salão, de jantar, que é uma mesa longa, né, retangular. E ela tá servida com vários pratos, né, guardanapo, tudo bonitinho de etiqueta. E o Funny Valentine, o presidente, ele fala assim pra mulher dele: você tá sentada como convidada numa dessas mesas, né? Com qual guardanapo? Porque assim, tem prato, guardanapo, prato, guardanapo, prato, guardanapo. É assim que tá organizado, né, na mesa. Ele fala: você tá sentada como convidada, qual guardanapo você pega? A sua esquerda ou a sua direita? Né? E ela fica confusa, ela não entende muito bem. Ela fala: eu pego, sei lá, o que eu quiser, o da direita. E o Funny Valentine fala assim: não, você vai pegar o que o anfitrião pegar. Ele vai ditar o que os outros vão pegar o guardanapo. Se ele pegar o da direita, você consequentemente vai ter que se ele tá do seu lado esquerdo, você consequentemente vai ter que pegar o da direita, e a pessoa à sua direita também, e assim vai até dar a volta. E isso é a sociedade. Ditado pela pessoa que pegar o primeiro guardanapo. Entende? Né? Sim, a convenção, né? Essa questão da formulação dos acordos que são transmitidos, né? É algo tácito, algo que você não participou, porém os que te antecederam fizeram e você vai ter que produzir, né? Um negócio muito bizarro. O que der início é o que vai ditar o que todos os outros vão ter que fazer. E se ela faz errado? Então, ela vai ser... Aí entra... aquela ideia do vigiar e punir do Foucault, né? Então a sociedade trabalha com isso, com vigilância e punição. É pra colocar o indivíduo na linha, naquilo que eles determinam como certo. Então, o Paulo, ele tá tentando falar aí, mas não tá saindo o áudio dele. Não, ainda não falei nada, não. Tá. E aí, galera? Bom? E aí, Paulo, beleza, né? Boa tarde. Começamos sem você aqui, mano, mas é bem-vindo, não, tranquilo. Sobre o que vocês estão falando? A gente tá falando mal de você, né, obviamente. A gente tá falando de pipa. Faz, né? Nossa, pipazinha da hora, hein? Como desbicar, tá? Como fazer um cortante, assim, poderoso. Nossa, aí sim. Linha chilena, sabe? É tutorial, esse episódio aqui é o tutorial de como fazer uma linha chinela, ouvindo? Uma linha chilena braba. Quarto chinelo em pedacinho. Se for assim, pelo menos não corre perigo de conduzir eletricidade, né? Se bem que a linha normal já não conduz, mas pela borracha é mais certeza. Só pra garantir, só. Mas alguém aqui já empinou pipa? Eu acho que não, né? Eu não vejo, um garoto que empinou.
Mas, Pinou né, pipa não é. hoje fazendo podcast? Não tem Eu lógica. nunca empinei pipa, pra falar a verdade. Mentira, tô brincando. Eu, nesse exato momento, estou gravando e soltando aqui. Cortando os outros. Tá soltando no quarto, tá soltando pipa. Então. Na janela. Eu já empinei bastante pipa. Até uns tempo atrás aí. Tem um amigo meu lá de Rio Claro que ele é dono de uma gráfica. Na porta no porta-mala do carro dele, com aqueles carros grandão, né? Era cheio de pipa, linha. E o cara tem quase 30 anos. Nossa. É verdade. Tem uns tiozão, cara, que empina pipa. Tipo, o cara fica a tarde inteira e disputando com a molecada ainda. A pipa, tipo, tá caindo assim, né? Aí ele, no meio, assim, de crianças de 10, 12 anos, assim, ele lá brigando pra pegar pipa. Dando soco na criançada, de buia. Aqui na rua de casa tem um cara que começou a vender pipa, principalmente agora na época da pandemia, né? O cara ganhou uma boa grana, viu? Que o que era de molecada indo lá. Às vezes eu vi o meu moleque passando aqui na rua, que ele vinha lá de baixo e ia pra cima. Passava umas 4 vezes. Nas 4 vezes que eu ia dar uma olhada na rua, acabava esbarrando com ele. O cara gastou o troco do pão. Antigamente você comprava bala, hoje em dia você compra pipa. Então. Sempre que cai uma pipa aqui em casa e vem os molequinhos pedir a pipa de volta, caiu na sua casa e tal, não sei o que. Eu morro de medo de pegar na linha e tá com o bagulho cortante e eu cortar meu dedo. Se algum dia eu cortar meu dedo devolvendo pipa pra esses moleques, eu saio na rua e bato neles. Mano, tem que ter, mano. vocês não acham estranho falar empinar pipa, mano? Sei lá. Dá grau. moto, né? Dá grau na pipa. Vocês dão grau na pipa? Mas dá grau na pipa. Empinar, soltar a pipa é meio estranho, né, mano? Eu prefiro soltar a pipa, velho. Soltar faz sentido, né? Você solta e deixa o vento levar. Né? Mas empinar, soltar. sei lá, Empinar, você tá levantando ela, né? Se você soltar ela, você pode pegar ela agora, soltar ela não vai voar. Faz sentido. Aí. Verdade. Aqui, Aí, empinar você tá colocando pro alto. argumentos. Porque a nossa linguagem tá viciada, né? A gente acha que empinar é empinar moto. Verdade, tem isso também. Esse negócio de linguagem viciada, eu tava vendo. Eu vi hoje, acho que inclusive de manhã, que a gente só usa o diminutivo de só. A gente só fala sozinho. Virou sinônimo de só. A gente não. A gente usa tanto, né, a palavra sozinho, que é diminutivo de só, que virou sinônimo. Não significa mais uma pequena solidão ou alguma coisa do tipo. A gente viciou na palavra sozinho. Que legal. Cara, eu vi aqui ontem isso daí, mano. A gente só usa diminutivo. Legal, cara. Pô, né? Começou na explosão do Líbano. Isso que eu ia falar agora. Português, tá ligado? Aliás, Nossa, é muito dislexo essas conversas. O que vier veio, o que for foi. O Paulo, né? Começou falando hoje sobre a explosão lá. É no Líbano? Eu esqueci o nome. É no Líbano. Você chegou a ver alguma coisa disso aí? Você que manja? Então, mano, eu vi o vídeo, né? Mas de ontem pra hoje eu fiquei meio que por fora de ler notícia. Tava lendo um agora um pouquinho antes, enquanto meu notebook tava ligando. Aliás, peguei pra ler, né? Mas num minuto. Escorregou. São Paulo. Escorregou com o microfone e bateu a cabeça, desmaiou. Então, mas acabou de ser sequestrado. Não li Caralho, ainda, tá ligado? Mas eu vou dar uma lida aqui. Mas fiquei sabendo que foi por causa de um reagente químico, né? O nitrato de amônia. Mano, é engraçado ver assim, e foi por erro humano, né? Na verdade, lá no Líbano, como já teve, acho que foi no Líbano ou na Líbia, que foi o berço da Primavera Árabe em 2011, eu fiquei achando que fosse ataque terrorista. Mas ou ataque rebelde, alguma coisa assim. Mas estão achando que pode ser, mano. Tem uma suspeita. Pode ter uma suspeita, mas Olha como é que fala.
Foi mal, gente. Acabei de acordar, então eu tô meio lerdo. Falei que um LOLzinho de madrugada, né? Fui dormir 6 ou quase 7 horas da manhã. Ah, porra. O LOLzinho tava nervoso, hein? Hã? Chegou no... LOLzinho. chegou no Platina, nossa senhora. É, isso aí, Tava cara. assistindo Dark. Nossa, Dark trava a mente, hein? Nossa, demais, cara. Você já assistiu, Miguel? Já, cara. Eu parei na... Eu parei na primeira temporada, mas eu já sei a história inteira, porque eu não tive mais paciência, entendeu? Aí eu vi o resumo da segunda e da terceira. Eu parei no começo da segunda temporada dessa aí do Dark. Nossa, cara, que série. Que série. Na moral, que série. É legal a abertura, cara. Eu gosto muito da abertura do Dark. Nossa, a música é muito boa, mano. Sim, é verdade. É verdade. Dark é sinistra, hein? Não, o da hora que eu comentei com o Dan que tipo, a brisa que eles têm sobre o tempo era uma brisa que eu já tenho. Na verdade, um dos símbolos que aparece na série é o símbolo da minha tatuagem, que é o do Ouroboros. Legal. E aí várias vezes com o Dan já trocou várias ideias sobre esse negócio de tempo e tudo mais, e uma das coisas que eles falam, né, daí como eu sempre curti muito de pesquisar pra brisar sobre isso, nossa, muita coisa que a série acaba abordando ali pra mim fica muito clichê, porque, tipo, faz muito real. Por exemplo, tem um momento que um personagem fundamental, ela é assassinada e tipo, no mundo, só que daí do nada ela aparece viva de novo e fala que tem todo um enredo lá, né? Eu não vou ficar dando spoiler, mas ela fala assim, eu vi um mundo em que você não nasceu. Então, tipo assim, eu fiquei, poxa, se ela veio de um outro mundo, significa que ela vem de uma outra realidade, ou pelo menos de um outro universo. E, cara, na terceira temporada eles abordam essa questão porque até um momento eles falam sobre o tempo. A partir de outro, ele começa a falar da relação do espaço-tempo, que é uma coisa indissociável. Então, para se ter uma ideia de, por exemplo, um mundo em que uma pessoa não exista e essa pessoa conhecer, né? No caso, a mulher que morreu, significa que ela vem de uma outra realidade. Eu falei, nossa, é muito. E se eu não me engano, na terceira temporada não tem uma viagem que é meio de uma realidade originária, a qual originou as realidades paralelas, aí eles tentam chegar nessa realidade primordial. Não tem um negócio assim pra acabar com o rolo que eles fizeram? Não sei se você tá vendo a terceira. Tô. Na verdade é assim, na verdade são dois mundos agora. Um em que o cara que a série gira em torno, ele não nasce, que daí que faz sentido depois que a mulher fala lá, e um em que ele nasceu. Ambos os mundos, eles estão pra sofrer um apocalipse. Só que, tipo assim, esse cara, ele transa, né, com uma mina desse outro mundo, e o filho deles é o que eles chamam de origem, que é o que vai dar todo o loop de tempo, todo o ciclo que a série gira em torno, ele vai tentar evitar. Só que de um lado, ele é o pai que chamam de Adam, fazendo menção a Adão e Eva, né? Que eles chamam de Adam. Ele é o pai, tenta matar essa origem porque ele quer aniquilar com tudo. E do outro lado, essa mulher, que é a Eva, que seria a mãe, ela tenta proteger e garantir que esse ciclo continue, para que o filho dela possa nascer, né? E a única coisa que pode matar essa origem é a energia acumulada dos dois apocalipses dos dois mundos. E aí, já não sei depois o que acontece, porque eu só parei no começo do episódio 7. Ainda falta o 7 e o 8, né? Ah, que legal, cara. Tem a teoria, porque assim, quando é questão de tempo e viagem no tempo, uma das teorias de possibilidade, né, é que assim, a partir do momento que você voltar no tempo, você cria uma ramificação na linha do tempo, né? Vamos dizer que você está em 2020,
você quer voltar pra 2015. Você volta, a partir do momento que você pisar, que você existir em 2015, já não é a mesma linha do tempo. O que você fizer ali, quando você voltar pro seu 2020, não vai ter nada mudado, não vai ter afetado. Porque vai ser afetado só na outra linha do tempo, em que existiu você naquele momento, fazendo o que quer que seja que você fez pra mudar, né, a linha do tempo. Então não é que nem... Tem muitas outras teorias, né, que nem a do efeito borboleta e tal, que você voltando no tempo, suas ações vão mudar o seu futuro, né? Tanto é que você pode até deixar de existir. Tem uma teoria que não. Que você voltar, você pode fazer o que você quiser, que você vai mudar o que tá acontecendo ali, mas você não vai mudar de onde você veio, né? E aí, conforme você for voltando e existindo onde você não deveria existir, ou fazendo coisas que você não fez, né? Você tá criando cada vez mais ramificações da linha do tempo, né? Você cria meio que um paradoxo, né? Um negócio assim. Não, esse negócio ele é meio que ele evita paradoxo. Porque você voltando no tempo, você não tá. Que nem você não. Se você. Um paradoxo, por exemplo. Você volta no tempo e impede o seu pai ou da sua mãe de se conhecerem. Logo, eles não namoram, não casam e não engravidam de você. Então você deixa de existir. Porque se você parou seu pai e sua mãe, você interviu e parou seu pai e sua mãe, eles nunca te fizeram, você nunca existiu. Só que se você nunca existiu, quem parou seu pai e sua mãe de se conhecerem, né? É o paradoxo do avô. Mas agora, se você for por essa outra teoria, voltando e parando de seus pais te conhecerem, você vai gerar uma linha do tempo alternativa em que você não existe. Mas a original, ela ainda existe. Tanto é que você vai continuar existindo, entende? Entendi. Tem um filme, cara, eu não sei se ele é espanhol ou mexicano, tem lá na Amazon, chamado Crimes Temporais. E ele trabalha muito com essa questão da volta do tempo, mas não de anos, tipo, é um cara que entra na máquina no tempo e volta, tipo, meia hora antes de uma ação que não vai ter retorno, entendeu? Aí ele vai precisar sempre voltar pra tentar remediar o problema, mas, tipo, não é uma coisa de anos, é coisa, tipo, de minutos, não chega a ser uma hora que ele volta antes de uma ação. Vale a pena, é legal. Da hora, como que é o nome? Crimes Temporais. Beleza. Na Amazon. É legal também na internet, assim. É da hora esse assunto, porque, por exemplo, é isso que o Xande falou, eu li sobre isso, acho que antes de ontem, que fala do paradoxo do avô. Você volta no tempo, você volta no tempo, mata seu avô. Seu avô não tem seu pai, logo você não vai existir. Só que se você não existe, ninguém volta no tempo, seu avô não morre, ele tem seu pai e você existe. Então, na verdade, isso fica num loop, em que ele não fica num loop num ciclo só. Ele, na verdade, se a gente for colocar num parâmetro para observar, ele fica num loop igual do símbolo do infinito. Porque você tem dois tipos de alavanca, né? Você tem uma alavanca em que de um lado você matou o seu avô, então você não existiu, e na outra alavanca você tem uma alternativa, você tem uma realidade em que você não mata seu avô, então você existiu. Então, tipo, é que nem se a gente colocasse fosse desenhar o símbolo do infinito, a gente coloca de um ponto, aqui eu mato meu avô, só que quando a história ela tá subindo de novo, ela vai não vai passar por isso, só depois que ela passa. Então é que nem se o tempo ele passasse por por 2 ciclos, né? E aquele negócio de, por exemplo, eu tava vendo também que a gente a gente interpreta o tempo de 2 formas. O tempo passando pela gente e a gente passando pelo tempo. O tempo passando pela gente é quando, por exemplo, a gente consegue acha uma fonte da juventude e consegue voltar a ser mais novo. Então a gente fez o tempo passar por nós ou retroceder. Então o tempo em si no espaço ele não muda, mas ele muda na gente enquanto indivíduo. E a gente, enquanto no tempo, que é daí a questão da viagem no tempo e tudo mais, a gente se enxerga como um indivíduo. A gente imagina o tempo como, vamos imaginar o tempo num rio, ele é um ciclo, né? ele é sempre numa única direção, tem suas ramificações, mas ele é sempre numa única direção. E é que nem se você imaginar, você está num ponto,
você se tira desse ponto e você volta para um depois ou antes. Então, mas a gente não, mas na verdade essa teoria que já tentaram até derrubar, parece que já está até ultrapassada, é que na verdade não tem como você fazer isso, porque se você pega uma máquina do tempo e volta para algum momento antes de você nascer ou seja qualquer coisa no passado, na verdade esse passado ele se torna o seu futuro, e o que era o seu presente é esse passado em que você volta. Então, na verdade, a questão do amanhã, do ontem, do hoje, do amanhã, ele continua a mesma coisa. Porque mesmo que você volte no calendário, vamos assim dizer, ainda é o seu passado. Ainda vai continuar sendo o seu futuro ao mesmo tempo. É uma brisa que fica, porra, não sei se vocês entenderam. Tô ficando louco. Vai longe, hein? Ô, Paulo, você falou que, tipo, você, por exemplo, mata o seu avô. Seu avô não vai ter o seu pai, assim. Mas e a mãe, tá ligado? Tipo, se outro cara não engravidar ela, tipo, não vai nascer você? Não, então, mas aí... Sim. A sua mãe pode engravidar. Sua mãe, né? É que o paradoxo se chama de paradoxo do avô. Por isso que eu usei o exemplo do avô, mas pode ser com qualquer outra pessoa que vai conceber alguém que por fim vai acabar te concebendo. Sua mãe pode engravidar de quantas pessoas forem, mas não necessariamente de você. Entendeu? Porque, por exemplo, para você nascer, tem que ser sua mãe e seu pai. O paradoxo, ele fala do avô, né? Você volta pro passado, você vai pro passado, mata seu avô não tem seu pai não existe, você logo não existe. Mas se nem seu pai nem você existe, significa que ninguém voltou no passado, ninguém foi pro passado, ninguém matou seu avô, então seu avô vai ter seu pai, logo seu pai vai conhecer sua mãe e vai ter você. É o mesmo paradoxo que eu falei, só que no meu você impedia os pais de se conhecerem, no outro você mata o seu avô. Mas o resultado é o mesmo, né? Porque você está impedindo a sua existência. Exatamente. Você está impedindo a sua existência. Se a sua existência não existe, então quem que impediu a sua existência? Será que foi você que impediu a sua existência? Sabe? Então, assim, não faz sentido, não tem como. É algo completamente absurdo. E não sei se vocês viram, tipo, um tempo atrás que a NASA tinha descoberto evidência de universo paralelo. Eu lembro disso aí. Eu não lembro o que era, mas eu lembro que eu vi na época. Lá na Antártica, que eles conseguiram detectar onda eletromagnética que não corresponde com o que já foi observado no universo. Daí batia com umas teorias lá da relatividade, alguma coisa assim. Eu também nem vi direito, mas foi uma coisa assim. Eu lembro que na Antártica fica a borda da Terra, não fica? Fica. Obviamente. É que eles quase caíram do planeta. Eles acertaram e mais um pouquinho eles chegavam na casa do Leviatã, do Kraken. Por aí, mano. É verdade. Sabe quem chegou lá, cara? Na borda? Ei. A gente tava falando de série, lembrei de uma, cara. Foi o Jack Cold, cara. O Gêmeos a Bordo. É verdade. Eles caíram fora do planeta. Caíram fora da Terra plana. Esse é o fim da série. Porque os caras passam a série inteira viajando naquele cruzeiro lá, cara. Eles foram pro fim da Terra mesmo. O final aí eles sendo pegos pelas autoridades, né? Os caras que ficam guiando a borda pra não deixar ninguém passar. Ó, falando sobre Terra plana, cara, eu acho que um dos melhores elogios que eu já escutei em sala foi de um garoto ano passado, no 8º ano. Não, foi uma menina que xingou o garoto. Falou assim: sai da frente, seu cabeça de terra plana. Melhor xingamento. É o melhor xingamento, cara. Eu falei: nossa, eu ia xingar essa menina, porque não pode xingar. Falei: não, cara, pela criatividade, tá legal. Vou dar um ponto. Porque a menina queria copiar o que tava na lousa, e aí o garoto não tava saindo da frente. Ela falou: seu cabeça de terra plana, sai da frente. Foi criativo. O foda é que o terraplanista, ele é a pessoa com, assim, o vazio do espaço nem se compara ao vazio da cabeça desse indivíduo. Porque, pelo amor de Deus, as teorias que os caras inventam é que, por exemplo, o que é a gravidade, né? Que quando a gente pula, a gente volta pro chão, né?
Pro terraplanista é porque a terra plana tá subindo muito rápido. Caralho. Infinitamente. Então quando a gente pula, a gente não volta pro chão. É o chão que vai até a gente. Entendeu? Nossa. Você percebeu, né? Que faz todo sentido. Sem dúvida. E se você para pra pensar, ó, usando os argumentos terraplanistas aqui, se a Terra girasse de fato, era simplesmente a gente pegar um helicóptero, ficar parado no ar e esperar a Terra girar pra gente ir num outro canto do mundo. É, então. É verdade. Mas, não, e se a Terra é plana, por que quando eu olho pro horizonte eu não vejo os outros países lá longe, assim? Pô, se é reta eu vou conseguir ver, na verdade. Mesmo que é longe. E se a Terra é plana, por que chama planeta? É verdade. Por que não chama redondeta? É, então. É, Boleto. a Terra é redonda. É, e aí? Me responda aí. Eu vi uma vez que os caras foi no Danilo Gentili dando exemplo que, tipo, que a Terra era uma mesa de bilhar. Não sei se vocês viram isso daí. Não, Já. Nossa, mano, tipo, eu chorei de dar risada, mano, porque nada a ver, tá ligado? Deus tá com o diabo jogando sinuca. Apostando. Verdade. Ô, louco. Mas uma coisa que eu lembrei, né, que o Paulo ele comentou do universo paralelo, né? Foi o Paulo ou foi o Daniel? Eu não sei. Comentou. Vocês viram sobre o universo paralelo que a NASA acho que descobriu lá, não sei. E que aparentemente, tipo, existe no mesmo plano que a gente, algo do tipo, sabe? E eu tava lembrando que eu tô jogando agora, atualmente eu tô jogando o God of War, o mais recente lá, o jogo de Play 4. E ele se passa num local baseado na mitologia nórdica, né? Que tem Thor, Odin, essa galera aí. Sei. E tem um momento no jogo que você viaja entre os reinos, né? Tem a árvore do mundo, a Yggdrasil, que é uma árvore, não literalmente, mas ela é tipo o que conecta todos os reinos. Tem Midgard, que é o planeta Terra normal, Asgard, que é tipo o paraíso, entre aspas, assim, Helheim, que é o inferno, e vários outros. E é dito no jogo que todos os reinos coexistem no mesmo espaço físico, reflexos um do outro, sabe? Então, tipo, não é um negócio planetas diferentes, eles existem todos no mesmo lugar, só que existe uma maneira de atravessar de um pro outro, através dos galhos da Yggdrasil, mas aí é umas viagens da mitologia deles. Eu pensei nisso, né? Veio isso na cabeça quando falou de que detectaram, acho que ondas eletromagnéticas que não faziam sentido, não eram daqui, só que detectaram aqui, né? Então, quem sabe o universo paralelo, na real, não existe, só que é onde a gente tá, só que a gente não vê porque, bom, não é o nosso reino, né? Olha que brisa, hein, mano? Vai saber se não descobriram Asgard, sei lá. Imagina. É verdade. Viu? Aproveitando os negócios que eu puxei da mitologia, enquanto eu tava jogando também, eu pensei em umas coisas que eu queria comentar aqui no podcast, que na mitologia nórdica, na mitologia grega e talvez outras que eu não vou lembrar agora, os deuses das mitologias, né, o panteão de deuses de cada uma, eles são muito babaca, mas muito, eles são tudo cuzão. Zeus é um desgraçado. Se não fosse por Zeus, não teria, tipo, nem 90% das tragédias da mitologia grega. Odin também, ele é outro cara que ele é viciado em conhecimento, ele é abusivo, ele é vingativo. E faz qualquer coisa pra ter conhecimento. Né? Ele é bárbaro, ele é cruel, e os filhos dele, Thor, o Baldur, e toda a galera que segue também são tão cuzões quanto, né? Eles são, tipo, eles representam muito mais os defeitos humanos do que os próprios humanos nas mitologias, sim. Sabe? Enquanto isso tem a religião, né, cristã e outras, em que a divindade é algo completamente separado do que são, né, os humanos, os homens, as mulheres, né? É algo divino mesmo, porque é algo que é bom e ele é onipotente, onipresente, onisciente, enquanto deuses em outras mitologias eram muito mais reais, vamos dizer assim. Eles eram muito mais, tipo, outras raças do que deuses divinos, de fato, sabe?
É que o politeísmo pega muito essa questão de pegar a imagem do homem e potencializar, entendeu? Então, por exemplo, Zeus, ele é um humano, né? Ele tem essa ideia das paixões humanas, dos desejos, dos anseios, só que com poderes. Então, os politeístas desviam muito essa relação de um Deus mais próximo mesmo com a humanidade. É que os hebreus, eles trarão ali para a religião uma visão de Deus transcendental, de um Deus que não tem nenhuma relação propriamente com o ser humano, né? De um Deus, como pode dizer, criador mesmo, porque esses deuses politeístas, eles não são criadores, né? Zeus, ele não criou o mundo, ele só organizou o caos, sempre existiu as coisas. Então, né, ele criou o ser humano, mas aí tem uma influência também de Prometeus, tá, né? Aí já é outra parada. Mas se você pegar a ideia do Deus cristão, é um Deus que é sumo bem, né? Então é um Deus que transcende a própria natureza humana. Sim, eu achei muito incrível isso, porque eu sinto que eles são muito mais palpáveis, né? Os deuses gregos e nórdicos e tal. Porque eles têm muito mais dessa humanidade neles. Os contos da mitologia grega são muito legais de se ler, porque eles trazem muitas reflexões sobre problemas de fato humanos, né? Problemas do homem, da mulher, né? Eles abordam de maneira geralmente exagerada, né? Temas como luxúria e inveja, vingança e qualquer coisa do tipo. Eu não vou lembrar o nome do mito agora, nem vou citar também, mas vou deixar quieto na real essa parte, porque eu ia citar um conto aqui, mas eu não lembro direito dos detalhes, então eu acho melhor não. Não, o conto é tudo errado mesmo, não dá nada. Mas eles abordam muito isso. Já que o Daniel pediu, né, não posso negar um pedido desses. É basicamente assim, houve um garoto, né, uma criança que nasceu, e ele foi, eu não lembro se ele era filho de Zeus ou de algum outro deus, né, na mitologia grega isso aí. Só que ele era filho dele como humana, porque Zeus, ele adorava fazer filho com todo mundo que ele via, não podia ver uma mulher na frente que ele ia atrás. Então ele fez filho com essa mulher e foi embora. Só que esse cara, ele nasceu, mas ele não era divino, ele não era um todo poderoso, sabe? Ele só tinha a beleza de um deus. Ele era muito belo. Todo mundo que via ele ficava apaixonado. Conforme ele foi ficando mais velho, ele foi ficando mais bonito ainda, né? Pera um momento, então. Então, é que eu tenho que resolver uns negócios agora, à tarde. Então, eu vou precisar abandonar aqui, mas depois eu escuto o restante em casa e tal. Eu gostei muito da participação, tá? Espero participar mais e com mais tempo. Com certeza. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. Falou, Miguel. Voltando, né? Esse moleque, ele nasceu com a beleza de um deus, e ele foi ficando cada vez mais belo. Quando a mãe dele viu o filho dela, né, tendo tudo isso, ela queria o melhor pro filho dela, como toda mãe. Então ela pediu para um vidente ver o que o futuro reservava pro filho dela, né? E o vidente disse: seu filho vai ter muito sucesso, ele vai ter muita riqueza e tudo que ele quiser na vida dele, contanto que em momento algum ele veja o próprio rosto. Eu já sei que conto é esse. Né? Aí ele virou a Medusa, né? Não, é o conto do Narciso. Narciso. O nome do cara do Narciso. Continua aí, Xane. Então a mãe dele privou ele de tudo isso, ela tirou todas as coisas que dão algum tipo de reflexo, né? Tentou poupar. É absurdo, porque não tem como o moleque crescer, fica com, sei lá, 20 anos sem nunca ter visto o próprio rosto. Mas conta. Já é que ele, já não viu, né, antes, não sei. Não, então, mas aí que acontece. Um dia, o Miguel, viado. Muito beleza de um deus, Sr. Miguel. Não, o Narciso, ele negava toda a mina que dava em cima dele, todo homem também, porque todo mundo vinha pra cima do Narciso, né? Todo mundo queria um pedaço dele, ele sempre negava, porque ele se achava muito superior, muito mais bonito, né, do que as outras pessoas. Ele não achava as pessoas merecedoras dele. Aí, um dia, ele tava dando um passeio na floresta,
né? E ele estava sendo perseguido por uma ninfa, acho que é, né, da floresta, que ela era muda e ela só conseguia falar. Não era que ela era muda, ela foi amaldiçoada. Ela só conseguia falar repetindo as últimas palavras que foram ditas a ela. Então você fala, oi ninfa, ela só vai conseguir responder, ninfa, tá ligado? Coisa assim do tipo. E ela era perdidamente apaixonada pelo Narciso. Ela foi com umas amigas dela, foram rejeitadas, as amigas ficou traumatizada, coração quebrado, só que ela continuou indo atrás, né? O Narciso sempre que vê ela negava, era rude com ela, era escroto, não sei o quê. Mas ela sempre tava indo atrás dele. Um dia, o Narciso, eu não lembro porquê, ele foi, acho que, se refrescar, foi tomar uma água de um rio perto que ele viu. No que ele foi se abaixar para pegar a água do rio, ele viu o próprio rosto no reflexo da água. E ele se apaixonou perdidamente por ele mesmo. E aí ele tentou agarrar, ele tentou fazer de tudo, mas era só um reflexo, ele não conseguia fazer nada, né? Ele estava apaixonado por uma pessoa que ele nunca vai conseguir ter uma relação, porque é ele mesmo, né? E ele ficou vidrado naquilo, ele ficou por, tipo, semanas olhando o reflexo dele. Ele começou a ficar fraco, a ficar desgastado, anoréxico, tá ligado? Porque ele não bebia, ele não comia, ele só ficava se olhando, admirando a própria beleza. A ninfa ficou observando ele esse tempo todo, porque era o amado dela. E quando ele tava, tipo, prestes a morrer, ela foi lá e pegou ele nos braços e ficou, tipo, sei lá, desesperada, tentando arranjar um jeito de ajudar ele. Ele acordou, ele tinha desmaiado, ele acordou nos braços dela, olhou pra ela, viu que ali ele tinha uma chance de alguém amar ele de verdade, de viver um romance, sabe? Uma pessoa que realmente amava ele, queria o melhor pra ele. E você acha que ele aceitou? Não. Ele virou, olhou pro lago e falou, por que você tinha que ser tão belo? E morreu. Ele ficou viciado no próprio orgulho, na própria beleza, ele se amou tanto que levou ele à ruína, né? O ego dele era tão gigante que ele acabou morrendo por causa disso, sabe? Ele perdeu todas as oportunidades boas da vida dele porque ele era viciado em si mesmo. E os contos da mitologia grega geralmente são sobre esse tipo de coisa, sabe? Defeitos humanos, né? Tanto é que muitos dos contos são escritos por filósofos, né? Tipo, eles fazem livros com contos e tal, e eles botavam essas ideologias. Os deuses eram muito cuzões, só que nos contos tinha muitas lições importantes, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho muito legal de ler. Eu recomendo pra todo mundo dar uma olhada nesse tipo de conto, porque sempre vai ter uma lição que você pode tirar. E isso é tipo milhões não, porra, milhares de anos atrás, tá ligado? E tipo, não só na mitologia grega, mas eu acho que em todas tem alguma lição de moral, assim, pra... alguma reflexão, tá ligado? Não, toda religião tem. Toda religião tenta. Na religião, foda-se. Na religião cristã, né, tem todos os contos, né, dos apóstolos de Cristo e todos os contos. Aí uma pega de um jeito diferente, tá ligado? Então, na real eu não sei tanto ser diferente porque eu nunca peguei pra ler a Bíblia. O que você fez, né? Eu nunca leu a Bíblia, já era. É o famoso ateu satânico. Ateu satânico. Então, esse negócio dos contos da mitologia greco-romana, que tem toda uma lição de moral e tudo mais, é o que basicamente deu origem à filosofia, né? Porque, por exemplo, filósofos antigamente era status de pessoa importante. Não é à toa que tem todas aquelas pinturas, esculturas em homenagem a esses caras. Se é que alguns deles existiram, né? Porque você tem, na verdade, uma dúvida aí se algum deles existiram, que na verdade pode ser só um pseudônimo para outra galera. Ou, se eu não me engano, Sócrates ou Platão mesmo. Um dos dois não existiu. Na verdade, foi invenção do que seria o seu discípulo. Aristóteles. Se eu não me engano, foi Sócrates. Sócrates foi mestre, né? Foi
Foi professor do Platão foi professor do Aristóteles. E se eu não me engano, acho que é isso. Acho que foi o Platão que inventou Sócrates. Acho que é isso. É uma história, uma teoria aí que eu vi uma vez. Que na verdade mas vamos seguir que seja Sócrates, Platão e Aristóteles. Que na verdade o Platão ele inventou o Sócrates, era um pseudônimo para ele. Mas tipo assim, não sei em que contexto ou porquê, mas foi para não dizer que as ideias não eram na verdade dele, mas de uma outra pessoa, de sei lá, realmente não lembro. Foi muito tempo. E ele inventou. Mas enfim, esses contos, né, da mitologia greco-romana, foi tudo isso que deu origem à filosofia nos debates, né, de várias coisas que hoje em dia a gente observa na sociedade moderna. Mano, eu tava pensando aqui, e se, tipo, no passado a religião, tipo, era feita, tipo, não a religião assim, mas, tipo, deuses e essas coisas eram feitas pra fazer uma reflexão. E, tipo, isso se tornou tão forte que, tipo, as pessoas começaram a acreditar realmente em deuses e essas Tanto coisas. É que os deuses que são mais humanos, né, que são os da mitologia grega e nórdica, são reflexos dos humanos, são reflexos das pessoas. Que eu tava falando com o Paulo aqui, essa questão de todos eles ter essa lição, né, essas lições nos contos dos personagens das mitologias, dos deuses, isso encaixa com a questão de que cada deus representa algum tipo de desejo, né? Tem deusa do amor e da luxúria, deus disso, deus daquilo, deus da festa, deus da tristeza, tem deus de tudo, deus da morte, tem vários deuses, tem muito deus nessas mitologias, né? E cada conto vai meio que explorando cada eu esqueci a palavra. Cada região desses deuses, né? Cada área de trabalho desses deuses. E eles geram, tipo. Eu esqueci a outra palavra agora. Eles geram. Foda-se, eu esqueci a palavra. Caralho. Eles geram ideias baseadas nisso, né? Fábulas e tal, que eles usam de comparativo para essas coisas do dia a dia. E muitas se encaixam até hoje, né? Desde política até os sentimentos da carne, né? Coisas do tipo. Cara, sei lá, esqueci o que eu ia falar. A mitologia, pelo menos a grega, a mitologia nórdica eu já comecei a ler, mas eu não tenho. Mano, na moral, tem uma sequência de. Uma sequência não, tem um autor que ele fez 3 livros, se eu não me engano. Foi um sobre as 100 melhores histórias da mitologia greco-romana. Aí tem um que é as melhores histórias da mitologia nórdica. E um outro que eu acho que são as melhores mitologias do mundo, alguma coisa assim. E ele conta todos esses negócios, né? E a mitologia grega, ela tem o que pra gente já é mitologia, já é mito, né? E tudo mais, ainda essa forma deles cultivar a religião é muito normal lá no Japão e na China mesmo, porque, por exemplo, no Japão e na China eles têm aquela questão de que cada aspecto da natureza ela tem uma essência. Eu esqueci o nome da religião, mas é a religião mais predominante nos 2 países. Ela tem aquilo de venerar a essência daquilo que eles querem venerar mesmo. Então, por exemplo, você quer saudar a um rio, você quer demonstrar sua devoção a um rio, porque é esse rio que fertiliza a terra na sua área de várzea e que deixa fértil para que você possa fazer o plantio e cultivar as coisas lá. Então eles vão julgar que, na verdade, o deus ali da região, né, o espírito, daí que vem as divisões entre entidade, divindade, espírito e tudo mais, santidade, espírito e por aí vai, eles fazem devoção a esse rio
Porque no rio, aqui em Araras mesmo, tem o rio Araras. O rio Araras é o rio que corta a cidade, é o rio que deu origem ao nome da cidade, tal. Então, o espírito daqui que manda aqui é o espírito das araras. Então a gente faz devoção a esse espírito, faz oferendas e tal. E por aí vai. Nossa, eu tô muito lerdo. Não, eu tô lerdo mesmo, porque tem um negócio assim na filosofia que fala de 3 estados acho que é do pensamento, do espírito, sei lá, não vou lembrar. Que fala que a primeira é o politeísmo, o monoteísmo. A segunda é a adoração aos aspectos físicos mesmo. Então, tipo, cada aspecto físico natural que a gente observa não é aquilo que vem apenas da nossa mente, é aquilo que a gente sente e observa mesmo no físico. Então, por exemplo, a gente não vê o vento, mas sente ele. Então, significa que o vento ele é uma força sobrenatural viva. Uma entidade, né? A luz a gente sente e vê. Então ela também é uma entidade viva. A água, a mesma coisa. O fogo, a mesma coisa. A terra, a mesma coisa. As ondas eletromagnéticas, a mesma coisa. Então cada aspecto da natureza, ela é uma entidade. Ela é um espírito, algo vivo. E por fim você tem o estado da iluminação, né, que seria o conhecimento científico, tudo aquilo que é empírico. E, putz, eu queria lembrar mesmo o nome desse negócio, velho, que eu esqueci. Deixa em aberto aí. Mas tipo, e lá no Japão e na China, que eles não são cristãos, né? A gente nem escuta muito falar sobre isso, mas a religião mais conhecida lá é exatamente essa da devoção a um aspecto da natureza que seja numa paisagem e que faz parte da sua vida, do seu cotidiano. É aquilo de você pertencer àquilo que nos pertence, que é uma definição bem clara para a ideia de território, que daí eu já não vou me aprofundar muito, porque daí já é coisa que eu estudo, então tem todo um arcabouço que não compensa falar agora, mas pertencer àquilo que nos pertence. Então, tipo assim, se esse rio faz parte da minha vida, eu só existo por causa desse rio, para mim esse rio é o que me deu a vida, esse rio que me gera o básico para eu poder sobreviver. Então, me devoto a ele, faço todas as minhas oferendas a ele, porque para mim isso é um Deus, isso é um espírito. E é isso que me faz seguir com a vida. Eu acho que esse tipo de religião, esse tipo de crença, né, nos deuses ou entidades ou forças da natureza que são mais conectadas à Terra mesmo, ao planeta e a tudo que ele tem nele, né, de natural, eu acho que talvez deve ser muito mais saudável do que essas crenças em monoteístas, né? Que nem crer no que um Deus dita como certo e tal, deixa as coisas muito alinhadas e muito padronizadas, né? Até que existem as pessoas extremistas cristãs, por exemplo, que seguem à risca os 10 mandamentos e aquela coisa. Não à risca porque ninguém é perfeito, ninguém é Jesus para não cometer nenhum dos pecados e tal. Tenho certeza que até os mais radicais já cometeram. Tenta seguir, mas não faz tudo de errado. Eu duvido que consegue, né? Então, assim, mas, sabe, seguem aquilo e isso gera uma toxicidade muito grande, isso é muito tóxico, isso é muito vil para a sociedade. Porque quanto mais viciada naquela religião, naquelas ideias, menos espaço ela tem na cabeça dela para ter ideias próprias, né? Ou para colocar novas ideias. Porque ela já tá com a cabeça cheia daquilo e ela fica remexendo aquilo e seguindo aquilo, e aquilo é o que move a vida dela. Então é muito mais perigoso, né? Na minha opinião, pelo menos, do que você idealizar algo como bom, algo natural, né? Porque isso também dá muito mais. As pessoas vão validar muito mais a natureza, né? Vão dar muito mais importância e preservar muito mais, né?
E uma coisa que eu sempre paro pra pensar aqui, mano, é que, tipo, não faz sentido. Tipo, até faz, tá ligado? Mas ao mesmo tempo não faz, que é, tipo, os 10 mandamentos, tá ligado? Porque tem uma lá que é, tipo, não julgar, tá ligado? Mano, é impossível, porque todo dia, mano, você acaba julgando alguém, querendo ou não, tá ligado? Não, é que fala que você vai pagar pelos seus pecados, justamente porque não tem como você não pagar. Você vai ter que pagar, porque ninguém é perfeito pra não conseguir, sabe? Quer dizer, pra conseguir, não conseguir. Pra conseguir não cometer nenhum pecado. É impossível, não dá. Todo mesmo dia que tá fazendo alguma coisa, né? Sim. Não que todo dia você tá pecando, porque também não é assim. Talvez até seja, na real, porque acho que até mentir é um pecado, né? Eu já esqueci os 10 mandamentos. Só que aí, Daniel, a gente volta naquilo que a gente tá falando com o professor, sobre a sociedade, o que é ético e o que é a razão é ditada por quem impôs aqueles padrões. Ou seja, os 10 mandamentos são supostamente o que é para ser ético, mas com base em quem escreveu. Só que a Bíblia diz que quem escreveu foi Deus. No caso, Deus passou os mandamentos pro Moisés. Pro Moisés, e ele escreveu o que Deus falou exatamente. Só que assim, não foi Deus. O que Deus queria dizer com eu vou ser polêmico aqui. Não foi Deus que mandou escrever aquilo, foi um cara. Foi uma pessoa, sabe? Porque assim, você não pode me provar o contrário. Você não pode me provar o contrário. Falar que realmente foi algo divino. Pode muito bem ter sido um cara que escreveu. Assim, pode ser que nunca tenham escrito. Pode ser que nunca houve Moisés que escreveu os negócios lá e teve todo aquele conto dele. Pode ter sido tudo gerado, que nem os contos da mitologia grega. Nunca teve um cara chamado Narciso que era tão bonito que ele se apaixonou pelo reflexo. Isso é impossível. Mas é um conto. Agora, quando é trazido isso pra mitologia cristã, acreditam nisso. Sabe? Isso como verdade, como realmente tem acontecido. E aí eu te pergunto, nenhum dos dois, nem a mitologia grega com os contos dela, nem a mitologia cristã, tem provas, são validadas. Então por que a gente chama uma de mitologia e a outra não? Sabe? Só porque uma não é mais praticada, entende? Mas a meu mas o que cai em descrença passa, né? Eu mesmo adoro chamar. Não adoro não, né? Eu curto chamar o Bolsonaro de mito. Aliás, não chamo, mas eu acho engraçado chamar ele de mito, porque ele realmente é um mito. Ele é uma mentira, porque o mito pode ser classificado como uma mentira. Ele é uma mentira. Eu entendi essa referência. O cara é uma piada, entendeu? Mas o que o Xande falou, que, por exemplo, essas religiões que cultuam um pouco mais aquilo que faz parte da nossa vivência, aquilo que é mais terreno, é com certeza mais saudável. E não é à toa que na própria geografia tem uma linha de estudo na área da educação que chama estudo do meio. Então, tipo assim, para você ensinar e fixar aquilo no processo de ensino e aprendizagem do aluno, é bem melhor quando você envolve aquilo que circunda ele para explicar. Então, por exemplo, você vai explicar sobre insolação, você vai explicar sobre a posição do Sol e tudo mais, a questão do hemisfério sul e norte e tal. É muito melhor, por exemplo, você pegar toda uma sala e levar para uma região aberta. Se você está dando aula de manhã ou à tarde, né? Você leva para uma área aberta da escola e coloca, por exemplo, um relógio de sol ali no meio do pátio. É muito melhor para você explicar a questão da posição do sol nos diferentes períodos do dia. E, assim, não tem, claro que não é meu, eu digo que é a mesma coisa nesse sentido de você trazer aquilo que realmente faz parte do dia a dia da pessoa para fazer ela entender. E quando você cultua isso, mas aí levando para um lado mais místico da questão dos espíritos e tal,
sei lá, dá um conforto até um pouco melhor, né? Não, você crê no impossível, ou no místico, ou no lendário, né? E crê que aquilo pode te guiar ou pode te confortar, que nem a gente falou, acho que no último episódio, é muito mais aconchegante, né? E muito mais... Você se sente muito mais bem-vindo crendo nisso do que crendo em deuses mais humanos, ou crendo só no planeta Terra em si e tal, nas coisas, porque chega uma hora que você vai se perguntar o que existe além disso, o que criou isso, de onde isso tudo veio, e você não vai ter resposta nenhuma. E aí você entra em desespero, sabe? Você entra numa crise existencial. Você tendo algo que acreditar, algo que já está escrito e dito como aconteceu, né? Principalmente se for algo que, bom, é bem mais impossível do que deuses mais humanos, que nem Jeová e Jesus e tal, que é um bagulho completamente separado, que nem o professor Miguel falou, né? Completamente divergente dos seres humanos. Isso é muito mais fácil de engolir. Por quê? Se tá muito acima da gente, por que a gente vai se dar o trabalho de explicar? Né? Não tem necessidade. Sem contar que é muito mais simples e vago, então tá muito mais aberto à interpretação. Mitologia nórdica e grega, a criação do universo, do mundo, é muito, tipo, arcaica mesmo. Dizem na mitologia nórdica que, tipo, existiu vazio, do vazio existiu sei lá o que, e isso gerou fogo e água e outras energias primordiais, sabe? Coisas tipo os elementos e tal. Disso surgiu o primeiro gigante, que era esqueci o nome dele, foda-se. Era o primeiro gigante, e do corpo dele foram saindo outros seres de vida. Dele saíram tudo: homem, criatura, Deus. E. Porra, velho, falar que não existia nada e do nada teve um cara gigante, dele saíram outras coisas, é muito mais absurdo do que pensar do que existia um ser onipotente, onipresente, onisciente, que criou tudo aquilo, sabe? De uma maneira muito mais mística e sem detalhes, né? É uma aproximação, né? Um jeito de explicar completamente diferente. Esse era o nome do cara? Foda-se? Era foda-se o nome do gigante. Foi daí que surgiu a palavra foda-se, né? Ai, cara. Fala mitologia, você pegar algumas histórias, tipo, mitologia grega, nórdica, tipo, tem algumas coisas que não fazem sentido, mano. Tem algumas histórias que, tipo, não encaixa, tá ligado? Não, mas isso aí qualquer mitologia. Qualquer mitologia não, você é bobo, qualquer religião. Qualquer mitologia, já era. Depois desse episódio aqui, os três vai ser caçado. Vai ser caçado. Pior que Cruzada Santa, velho. Guerra dos 8 anos, velho, vai virar essa porra. Cruzada Santa aí também. O Paulo talvez deve manjar mais aí, mas... Porra, cara, os caras por religião mataram, sabe? Tipo, destruíram e... altos rolo em nome de Deus. Aham. Porra, vai tomar no cu, né, mano? O que a pessoa não faz com um Deus, né? Parando pra pensar. Entendeu? Tá aí a hipocrisia, por exemplo, da gente julgar querer julgar tanto o extremismo islã. Porque, por exemplo, a forma como... Não, claro, o extremismo em si, eu não tô fazendo apologia ao extremismo islã, terrorismo e tudo mais. Al-Qaeda. Mas por exemplo, essa questão de, sei lá, de igreja católica, por exemplo, querer falar alguma coisa do islamismo. Ué, a igreja católica não fez a mesma coisa? Não tem uma era na história da humanidade que chama Era das Trevas? Quem era o principal personagem? Não era a própria igreja católica? Que causou, inclusive, né? Na real, não sei se causou, mas eu acho que causou toda essa era. Foi a igreja católica que causou isso. Então, por exemplo, e agora a única diferença daquela época para agora é que aqui a gente tá tudo conectado, a gente consegue ver tudo, saber de tudo, a gente tem muito mais informação. E o poder de destruição é muito maior. Então, por exemplo, o medo atual que se tem do extremismo islã, com os ataques terroristas, com a Al-Qaeda, o ISIS e tudo mais, é o poder de destruição que eles têm e o quanto eles conseguem saber
e causar no mundo moderno, mas a questão de matar pessoas de outra religião, julgar e tudo mais, é o que a Igreja Católica fez. E olha que engraçado, é tudo o mesmo Deus. Porque Alá, para eles, é a única diferença, é a única forma, é a forma deles de falar Deus, é a forma que eles denominam Deus, né? Mas é o mesmo Deus, eles seguem a mesma... eles também têm o Messias, que para eles é o Maomé, eles têm a própria Bíblia deles, que é o Alcorão. Então, sabe, mano, é muita merda. É o que eu falei lá. Do julgamento, lembrando lá do segundo episódio, é uma merda, mano. É uma merda. É o que eu falei. Rapidão, de novo, não fazendo não querendo dizer que é justificável todo o extremismo por exemplo, dos ataques do ISIS aí anos atrás, mas que acaba gerando preconceito mesmo com pessoas que não tem nada a ver com isso, mas mano, quem pode julgar essa questão de você falar que uma religião é certa, que outra religião é errada? E aí, velho? O Estado brasileiro, o Estado, né, não a nação, mas o Estado brasileiro mesmo, que deveria ser laico, mano, deveria ser laico. Da onde assim você colocar aquela frase lá nas cédulas, né, do dinheiro, que é o... Caralho. Louvado seja Deus, acho que é isso. Sabe? E aí? E cadê a representatividade das outras religiões? Tomar no cu. Não faz sentido nenhum. É o que eu falei, que tipo, todos são o mesmo Deus, mas a escrita dele é diferente, né, para cada região. É isso que eu falo, foi um cara que escreveu, sabe? Foi uma pessoa que escreveu esses contos, essas coisas, né? Pode ser que o Alcorão e a Bíblia não seja nada além de um livrinho de história, manja. Não, o livrinho de história fica muito pejorativo, como se estivesse, tipo, falando mal, mas não tô querendo, tipo, ridicularizar quem é religioso, tipo, pode ser que seja realmente só um livro de contos, um livro de história, que as pessoas pegaram aquilo e adaptaram para uma religião, sabe? Ou só escreveram para ser assim. A Bíblia, ela se justifica demais, né, assim. Mas então, se Deus ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, por que ele não fez a presença dele pelo mundo todo? Fez só em certos locais, certas regiões, né, e tal. Mas é porque aí quem tem que espalhar a palavra de Deus somos nós, os homens. Mas se Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente, por que ele não fez a presença dele ao redor do mundo para que espalhasse para todo mundo? Por que colocar essa tarefa nas pessoas que ele mesmo sabe que são imperfeitas, sabe, para espalhar a religião? Não faz sentido. Nós temos que espalhar a palavra para os outros e convencer os outros a se juntarem à religião. Não faz sentido. Por que Deus escolheu isso? Por quê? Aí ele fala, não, mas você não pode questionar Deus. Porque Deus ele é todo poderoso, ele sabe de tudo. Ele sabe melhor do que você. Deus escreve certo por linhas tortas, escreve reto por linhas tortas, sei lá o ditado. Sabe? Então, assim, você não pode questionar também o porquê que ele fez tal coisa, porque primeiro que ele tá muito acima de você, porque ele é Deus, ele é tudo que ele é, e você é só uma pessoa. Segundo que se você questionar muito, a frase daquela série Desencantado, acho que é dos criadores de Simpsons, que a mina, ela chega num local de freiras, assim, esqueci o nome, um convento, e ela fala um bagulho lá, que elas estão precisando de dinheiro, né? O convento tá precisando de dinheiro, ele tá falindo. Tem um Deus tem uma estátua de ouro. Estátua de ouro. Aí a mina fala, mas vocês estão precisando de dinheiro, por que vocês não derretem a estátua e usam isso pra ganhar dinheiro? Aí as freiras falam, como você ousa trazer a lógica pra casa de Deus? Sabe? Então isso aí, é lógico, é uma piada, né? É um bagulho pra fazer, é uma sátira, né? É pra encher o saco mesmo. Mas, assim... Você percebe que existe uma crítica real ali. Porque a fé, ela diverge completamente da razão. Mas, bom, eu acho que já deu um pouco mais de 1h30 já de episódio.
E também. Tá. Não, quiser terminar. Fala ainda? Também entra naquela questão lá que tipo, que o Paulo esses dias tava falando, né, mano? Que Deus também ele é muito subestimado, né, mano? Que a gente tava falando. Subestimado ou superestimado? Como que é? Eu esqueci a palavra. Subestimado ou superestimado? Subestimado, tá ligado? Subestimado? Que entra naquela questão lá do sobrenatural e tal, tá ligado? Que. Mas daí, né, a gente fala sobre em outro episódio. Não, quiser terminar, pode falar. Fala aí. Terminar aí, pô. Porque subestimado, né, é que as pessoas acham menos dele, né, do que ele realmente é. Superestimado é que acham muito mais do que ele realmente é, né? Acho que, tipo, tem uns dois, mas ele é mais subestimado mesmo, porque falar que, tipo, que ele vai, tipo, ele e Lucifer vai se enfrentar, sendo que, tipo, ele é Deus, mano, então não faz sentido, tá ligado? Ok. Não faz sentido, porque... Eles estão aplicando uma lógica mais humana e mortal, algo mais pé no chão, para justificar um bagulho que não faz sentido nenhum, já que eles estão muito acima da gente. Os conflitos que Deus teria que resolver, tipo, por ele ser onipresente, onisciente, onipotente, não são nem conflitos. Ele podia simplesmente fazer não existir. Mas como precisa ter algo pra botar o lado ruim da sociedade, Deus representa todo bom, né? Ele manda os mandamentos para você fazer a coisa certa, né? Ele dá exemplos do que é certo, do que é bom. Então eles têm que ter uma figura para mostrar o que é o errado, o que é o mal. Mas não faz sentido nenhum, porque se o anjo nasceu, né, com livre-arbítrio e tal, e ele fez o que fez para cair, né, Lúcifer fez o que fez e virou o demônio, ele não vai enfrentar Deus. Porque Deus, ele pensa, Satanás vai embora, Satanás some da existência. Acabou, ele é onipotente. Não existe, não deveria ter conflito para Deus, sabe? Então, assim, o final, né, o apocalipse, né, tal da Bíblia, também nunca vai acontecer. Porque não faz sentido acontecer isso, sabe? Ele criou só pra gente existir até determinado momento, pra ir acabar tudo. Pra acabar assim, Sabe? Eles têm que. Isso aí serve, então, pra dar um objetivo pras pessoas fazerem o certo. Porque Deus representa o certo, Satanás representa o errado. Mas e a consequência? E daí que ele representa o certo? Se eu não fizer, e daí? Se você não fizer, você vai queimar no inferno por toda a eternidade. E aí, caso chegue o apocalipse amanhã, você vai ser castigado e vai morrer e vai queimar mais ainda na eternidade, sabe? Coisa do tipo. Então ele serve, sabe? Ela se justifica demais. E ela não é. Quem fez a religião, ele realmente deu. As pessoas que organizaram isso realmente se deram muito ao trabalho de fazer. Eles fizeram um bagulho. A máquina de lavagem cerebral perfeita. Em cada detalhe, tá ligado? Então. Não em cada detalhe, é que tem muitas brechas e tal, mas tipo, eles fizeram um bagulho perfeito, assim, justamente pra doutrinar as pessoas. Mas bom, isso aí acho que já foi talvez até polêmico demais. É bom, vocês querem adicionar mais alguma coisa? Não. Beleza, então. Acabou o episódio por aqui, então. Muito obrigado a todos que ouviram. Esse foi o episódio 4 do CPC Podcast. E, bom, a gente se vê na próxima aí. Até mais. Falou.